Oi, meu povo, muito boa noite para todo mundo. Quarta-feira, meio de semana, eu tô chegando com mais uma Só Prosa Boa. Meu convidado é diferente do que a gente está acostumado. A gente traz as pessoas da iniciativa privada, a gente traz os empreendedores, não que o senhor não seja um empreendedor, mas hoje um religioso, né? Um padre e também um grande administrador. Quem é o meu convidado de hoje? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Um grande abraço. Eu sou o Frei Paulo Batista, esse é meu nome religioso. Meu nome civil, nem todos sabem, é Alessandro Fernandes Batista. O Batista é seu, né? O Batista é meu. A gente, quando recebe o hábito, né, que é a roupa que a gente veste, a gente também troca o nome no sentido de desapego e eu assumir uma nova missão. Então, parece uma história de papa, assim? Pois é, quase isso aí, mas é no mesmo sentido. É o nome religioso Frei Paulo Batista e o nome civil Alessandro Fernandes Batista. O senhor hoje é um sacerdote, não é? Para chegar até aqui, teve um caminho, teve uma sementinha plantada. Como é que foi se despertar, a vocacional falou, opa, eu quero ser padre? Olha, a minha história é muito diferente da grande parte, né? Eu nunca pensei em ser padre até minha adolescência, nunca fui muito religioso até meus 15 anos, embora eu nasci num berço católico, de pessoas que vivenciavam a fé, meu pai e minha mãe, né? Minha mãe Sandra, meu pai Antônio, na cidade de Américo de Campos. Nós vivenciávamos ali uma fé católica, tudo, mas eu nunca gostei muito de participar até então, né? Não era muito assíduo e, como todos os jovens, eu escutava sempre dos meus pais falando assim, vai ter que fazer a primeira comunhão e a crisma para casar, senão não vai poder casar na igreja. E aí, como quase todos os jovens, a gente entrou, fez a crisma, a primeira comunhão. Mas quando eu cheguei aos meus 15 anos, eu participei de um momento de grupo de oração, onde ali eu recebi um chamado muito especial, foi muito forte o desejo eu fui muito amado por Deus, ali algo muito forte aconteceu do amor de Deus na minha vida, e eu queria que todo mundo, ali nasceu minha vocação, eu queria que todo mundo experimentasse aquilo que eu estava experimentando. Que massa. E a partir daí, então... Você tinha quantos anos? Eu estava com 15 anos ali, já quase nos 16, né? E aí tudo começou a passar muito rápido. Rapidamente eu já fui me inserindo nas atividades, sobretudo nas atividades de solidariedade, de movimentos na própria paróquia, de acompanhamento, de grupo de jovens. Coisa que você não fazia antes, né? Nada, foi muito rápido. E todas as pessoas que me conheciam até meus 15 anos, namorei até os 15 anos, como muitos jovens, né? A gente sempre teve todas as aventuras ali da adolescência, como todos os jovens. Tanto é, Guilherme, que quando eu decidi e falei para os meus amigos, ninguém acreditava. E há aqueles que não acreditam até hoje, porque eu era tão inserido na atividade com o pessoal, das festas, sempre gostei muito de festejar, sempre gostei muito de socializar. Muito jovem eu já fazia uso de bebida, tudo escondido dos meus pais, e o pessoal achava assim, não, o Alessandro não vai ser padre nunca, eu nunca tive perfil de padre, nunca parecia com padre, eu tinha outros sonhos e Deus ali interviu de tal forma, e eu sempre... eu estou rindo, porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Totalmente, foi assim para confundir mesmo. E aí quando eu cheguei no seminário, eu lembro até hoje assim, Guilherme, estava lá assim, aí começaram os testemunhos, né? Aí eles falavam assim, desde pequenininho eu pegava o folheto da missa e imitava um padre, desde não sei o que, fui coroinha, fui não sei o que, eu exatamente não era nada, nunca fui coroinha, nunca participava da igreja, só ia na catequese por obrigação, fazia toda a arte adolescente, vivia uma vida totalmente inserida nas festas, nas atividades, pernoitava na casa dos amigos, de outros amigos na minha casa, namorava, tudo assim, como qualquer outro jovem daquela época. Nunca fui um jovem exemplar, né? Embora na escola sempre me dediquei bastante, mas na vida do dia a dia, pulava muro, matava aula, às vezes desrespeitava professor, como boa parte desses jovens, né? Por isso que eu acredito na mudança do ser humano. Muito rebelde você, hein, jovem? Alessandro, muito rebelde você, hein? Não, então foi bem isso, né? E aí Deus interviu justamente nesse jovem. Peraí, deixa eu segurar isso aqui, que senão... Pois Gente, eu vou derrubar um trem aqui ainda, Frei Paulo.
E aí, como é que foi a sua vivência de seminário? Porque, tipo assim, geralmente é depois do terceiro ano que entra, não é? Sim, aí o seminário, ele é uma experiência muito forte que a gente passa na época de seminário. E aí eu entrei no seminário, aí eu percebi porque a exigência é muito grande. Eu lembro que uma professora de cultura brasileira, a primeira professora assim super simpática, jovem, já era doutorada, e a gente é acostumado ali com os professores do ensino médio, com toda a paciência com a gente. Essa professora foi a que ensinou a gente a estudar. De que jeito? Deu um texto e falou: semana que vem eu quero um resumo. E quando eu tranquilo, quando eu fui ler o texto dela, eu tive que pegar um dicionário do português para traduzir o português para o português, de tão complexo que era. Linguagem muito e aí robusta. a gente foi inserido nessa vida de oração, que o seminário proporciona, com todas as horas de oração, mas também de intensificação na convivência, porque éramos 16 jovens das mais diversas culturas, dos mais diversos pensamentos, dos mais formas de família, e ao mesmo tempo numa inserção de aulas e formação o tempo todo de maneira muito intensa, né? E aí eu tive que estudar, aprender a usar o computador, e isso foi me transformando, né? O mais difícil são os primeiros dias, porque nos primeiros dias, você ao sábado lembra que tinha que sair com os amigos, agora aí você já tinha que ficar lá dentro, hein? Tinha que ficar lá dentro, ou você saía de vez ou ficava lá dentro. Então foi uma adaptação. Você começou em que, como é que 16. era? Já era desse povo aí de Frei? Não, Diocesano? Eu era diocesano. A minha vida também no seminário é assim, eu fiz a formação para ser diocesano, aí eu encantei com uma missão bem radical, que são os chamados a Toca de Assis, que são praticamente mendigantes, isso com 16 anos. Saí de casa, catei minhas coisas, fui para Campinas, nunca tinha saído de casa. Você é de onde? De onde você é? Eu sou de uma cidade chamada Américo de Campos, no interior de São Paulo. Ela fica próxima a Votuporanga. Entendi. Ela é tudo pertinho, né? Votuporanga, Américo de Campos. 70 quilômetros de São José do Rio Preto. Ela fica bem ali. Bem centralizado, São 5 né? mil habitantes, bem pequenininha, né? E aí ali assim eu saí, fui para Campinas, uma cidade micro, uma cidade bem grande. Metrópole. Né? E ali eu comecei já a perceber que não era tão aquela minha chamada. Voltei, fiz os diocesanos, fiz toda a formação, fiz filosofia, fiz propedêutico, que é o primeiro ano, que é um ano de equalização, onde você aprimora seu português, tudo, porque depois você entra com tudo na filosofia e depois vai para a teologia. E aí algumas coisas diferentes que aconteceram, né? Quando eu entrei na filosofia, o meu chamado eu não conseguia ficar dentro do seminário. E aí era aquela questão, muitos seminaristas assim, tinham uma disciplina de oração e tal, e eu não conseguia ficar. E aí com um grupo de jovens da cidade, aí eu fui para São José do Rio Preto, e aí lá no Seminário Sagrado Coração de Jesus, nós começamos um trabalho com moradores de rua. Então eu estudava... Saía, pelo amor de Deus, deixa eu sair um pouquinho. Ia levar comida para a rua, e aí eu comecei a conhecer um mundo que eu não conhecia. E aí eu fui sentindo um chamado muito especial para estar ao lado de pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, quando eu fui para a teologia, que são 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia, e aí foi interessante que, na época era o Dom Orani, e ele falou assim para nós: olha, vocês vão ser colocados em pastorais de fronteira. O Dom Orani estava onde nessa história? Ele era o bispo de São José do Rio Preto. Ele era e depois virou arcebispo. E eu estive com ele lá que também, né? Que massa! Dom Orani era arcebispo de São José do Rio Preto. De São José do Rio Preto. Você estava lá, ele era dentro bispo, dentro do seminário. E esse era diocesano? Diocesano. Aí aí ele pegou e pediu, você vai para a questão da área da saúde, depois você ia trabalhar com mulheres em situação de prostituição, depois vocês vão trabalhar com idosos, e a gente tinha uma experiência com todos. E no final, você escolhia uma pastoral para trabalhar 1 ano. E aí eu lembro, e isso é interessante, que eu fui ao hospital e eu fui numa ala de crianças com problema oncológico. Eu nunca esqueço, eu ainda jovem, preparado para falar muito, me deparei com aquela cena, eu simplesmente não consegui falar nada e saí em choro daquela sala. E aí eu tinha uma certeza, nunca mais eu vou trabalhar em hospital. E aí dos 30 seminaristas que fizeram a experiência, eu fui o único que fiz a opção por trabalhar dentro do sistema prisional. E aí eu comecei o trabalho na pastoral carcerária. Então, eu costumo falar que eu fiz a teologia na rua
e fiz a filosofia na rua E a teologia? no cárcere. Então você fazia faculdade e esse trabalho, é tipo assim, um trabalho extracurricular, um extra classe. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu sempre tinha um chamado que eu não queria ser um líder religioso que trabalhasse só com a religião. Eu sempre gostei muito do business, do trabalho com as pessoas, dos direitos humanos, da promoção social, sempre gostei muito dos encontros, da formação, sempre eu tinha isso. Eu nunca me pensava assim, trabalhando numa paróquia, só na paróquia, sacristia, igreja e casa. Eu sempre pensava muito mais, Deus me chamava para algo muito maior. E aí eu comecei esse trabalho, nessa época, na pastoral carcerária, e aí rapidamente, eu com 20 e poucos anos, fui convidado pelo juiz de execução penal na época para compor o Conselho da Comunidade da Lei de Execução Penal, artigo LEP 81, 82, né, até decorei. E aí eu comecei um trabalho que me transformou muito. Por quê? Aí eu comecei a ter contato com um jovem que vinha de uma cidade pequena, de família pobre, comecei a conviver com defensores públicos, com juízes, e eu tinha a missão, e aí vinha uma questão bem forte, do combate à tortura, sobretudo. E eu, com 22 anos, adentrava a Defensoria Pública, ou o Ministério, recebia denúncias, e eu tinha uma procuração do juiz de execução penal, que era o Dr. Zuric, na época, da Vara de Execução Penal de São José do Rio Preto, e eu tinha autorização para entrar em qualquer unidade prisional, a qualquer hora, e ter acesso a qualquer documento, direito de estacionamento, e eu fazia isso. Na época, eu era muito jovem. Então, eu fiz muita coisa boa nessa época, mas também tive muitos erros ali, né? Acabei escutando muitas denúncias que não eram verdadeiras, acabei tendo algumas Você teve alguma situação, você teve medo, assim? Falou, nossa, eu tô com medo agora. Tive situações de medo, tive situações de ameaça de vida, eu lembro que tinha uma unidade que era de investigação geral, onde que fazia a capturação primeira dos indivíduos, que tinha tipo uma triagem, determinada, né? que ia para lá primeiramente. E lá tinha uma questão de constante denúncia de tortura comprovada, até mesmo para que eles confessassem o crime, né? E às vezes muitas pessoas que não tinham cometido, acabavam confessando. E aí eu sabia o número da sala, cheguei ao delegado e falei assim, olha, eu quero visitar a sala, não lembro qual que era, mas exemplo, quero visitar a sala 26. E aí o delegado falou assim, espera aí que eu vou pegar a chave. E aí, rapidamente, eu numa sala com o delegado, todos os policiais armados, e começaram a jogar muito indireta, né? Mas essa sala ninguém entra, essa sala não tem como, essa sala é perigosa, você quer mesmo entrar nessa sala? Indiretamente fazendo toda ameaça, né? Nossa. Mas aí, eu muito jovem e muito cheio, assim, de convicção, de que eu estava fazendo aquilo por Deus, eu falava, mas eu quero entrar naquela sala. O fato é que não acharam a chave da sala, comprovado, então, a tortura, depois eu segui todas as questões, teve denúncias, teve problemas na corregedoria, teve mudanças nessa unidade e tudo mais. Também, na época, a gente, por denúncias, derrubou uma diretora, isso eu com 20 e poucos anos, né? Nossa, de unidade prisional. Você era muito militante, Frei. Muito, muito. E aí, essas questões foram me transformando, tudo. Então, note, até aqui eu tinha duas certezas. Que eu não iria trabalhar nunca com o hospital. E uma outra certeza é que eu não gostaria de trabalhar em administração. Eram duas certezas da minha vida, dentre poucas que eu tinha nessa época. O que aconteceu hoje? Aí, prepara. A vida girou, o mundo rodou. Eu vou te chamar para jantar aqui, ó. Porque, né, não é possível não chegar aqui. Eu não vou te servir já. No Palavras que Abraço que a gente faz, eu não te dou comida aqui tem. Pois é, aqui nossa, eu vou então mudar só pra isso. O povo aqui desse aqui podcast aqui é rico, os patrocinadores aqui. Aqui, ó. Muito obrigado. Nós vamos jantar Buque Churrascaria hoje. Opa! Aí quem aqui não conhece esse bom sabor, hein? Esse aqui é bom propaganda, hein? O que você mais gosta na Buque? Da carne? Da carne e do ambiente familiar, né? Ela trouxe só salada, mestre, e arroz. Isso aí também faz parte. Só salada e arroz. E agora? A gente... Tô brincando. Você gosta de peixe? Pelo amor de Deus, fala que não também. Gosta? Também. Tá bom, então vai dar certo aqui, peraí. Vai se servindo, por favor. Rafael, mostra o Frei servindo aí enquanto eu vou organizando aqui. Que delinho. Olha isso aqui, meu irmão. Ó. Peixe, tilápia com ervas finas. Opa! Isso aqui é buque, rapaz. Que delícia. Acho que é ervas finas às vezes, né?
Ô, essa outra marmitinha é pra vocês aí, ó. Essa é pra vocês, viu? Não dá pra falar que com muito. Aqui, ó, deixa eu te servir o peixe. Opa. E é pra comer de verdade, viu, irmão? Opa! Aqui não tem miséria, não. Você já tratou tanto de mim lá no hospital Patiá, agora tem que zelar de você. Que delícia. Aí, esses legumes aqui são na manteiga, eu acho que é isso, não é isso? Tá gostoso, Frei? Demais. Pode comer, viu? Gente, que história massa essa sua, muito doida, né? Você fez muita. E aí, quando eu fui eu ainda era jovem, aí nosso grupo de seminaristas, a gente tinha eram assim, eu não era o único que tinha esse perfil mais militante, tinha os outros também. Interessante isso que eu não posso esquecer, que eu sempre fui sustentado na minha espiritualidade pela Renovação Carismática Católica. Foi num grupo de oração massa, né? que eu senti o chamado e que recebi o batismo no Espírito Santo. Então, eu acredito em todas essas questões da oração em línguas, do dom no Espírito Santo, de revelações. Assim, tenho muitos testemunhos, sabe, que foram conduzindo assim, onde que Deus mostrou realmente que era o caminho e foi seguindo. E aí, quando eu comecei a trabalhar que eu saí do seminário ainda como estudante, que era caso raro, só saía depois de padre, mas a minha turma de seminário, todos um grupo muito maduro na época, hoje todos eles têm funções muito significativas na diocese. Nós somos uma cidade, e aí eu dividi com o outro seminarista, éramos dois numa comunidade, ele ficava com a parte burocrática e eu com a parte pastoral, parceria perfeita. E nessa época eu comecei uma experiência muito forte na periferia de São José do Rio Preto, com adolescentes traficantes. É muito forte isso, a gente não tem ideia do quanto o tráfico ele tem lideranças fortes de adolescentes. Eu comecei um trabalho de evangelização, de recuperação de alguns desses adolescentes, alguns deles que naquela época deixaram o mundo das drogas, foram para as comunidades terapêuticas, porque muitos também eram dependentes, né? E aí trabalhou isso. E aí senti mais uma vez um desejo de mudar. E aí eu ainda jovem, consegui do bispo, que era um grande amigo, que já era o Dom Paulo, uma casa onde a gente ia trabalhar um momento com ex-presidiários. Só que aí ele ficou preocupado, e eu acho que foi de Deus, né? Porque eu estava sozinho nisso. E aí ele perguntou para mim se eu não queria ser dos freis de Jaci, porque eu não tinha perfil para padre diocesano. Porque eu não queria paróquia. Eu gostava de paróquia, mas eu queria trabalhar na pastoral carcerária, eu queria trabalhar nas ações sociais, eu queria ter uma obra social, então aquilo não se encaixava muito onde eu já estava. Isso eu já era diácono, fui ordenado diácono 8/8 às 8h08 da noite. Credo. Tudo 8. Que dia? 8/8? Dia que ano, quer dizer? Do 2008. 2008. É mesmo? 8/8 às 8h08. Infinito, né? Infinito. E aí ele falou assim, aí eu fiz um retiro de novo, e Deus falou muito comigo nesse retiro. E o que Deus me falava vai viver o que você acredita. E aí eu falei, bom... Você foi conhecer primeiro os freis? Já tinha contato, já trabalhava na espiritualidade com a casa de recuperação. Você já conhecia? Já tinha bastante amizades, fazia vários trabalhos pastorais com eles. Nós temos as comunidades terapêuticas, eu fazia visitas às comunidades terapêuticas, que era um pouco do perfil que eu tinha assim, facilidade. E aí eu fui de vez, eu lembro que foi muito rápido também, eu fui ordenado padre como padre diocesano na sexta-feira. No sábado celebrei a primeira missa, no domingo entrei na fraternidade, recebi o nome novo, coloquei o hábito, comecei missão, assumi obra e estou até hoje já faz aí 14 anos que eu estou na fraternidade. E aí tive missões, tudo, e aí vem onde Deus me surpreendeu, né? Em 2011... eu fui para passar uma semana no Hospital do Rio de Janeiro, eu já fazia alguns trabalhos, e aí o nosso superior falou assim, você vai assumir a direção. Eu nem sabia o que era direção, eu não entendia nada da área hospitalar, eu não sabia como fazer gestão, e assumi aquele desafio. Então aquelas duas certezas que eu tinha caíram por terra, que era área hospitalar, gestão. E aí eu me apaixonei pela área hospitalar, me apaixonei por aquele mundo. Eu cheguei a trabalhar 24 horas sem dormir, reuniões na madrugada, o hospital estava em falência, mais de 300 milhões de dívida, eram mais de 400 imóveis ligados a ele, eram 1.800 funcionários, um caos, corrupção, tudo dentro do hospital, era uma outra instituição.
E eu adentrei com tudo, com coragem, fui enfrentando. E aí, Guilherme, uma coisa interessante, que aquele jovem que era acostumado a entrar nas instituições, como eu falei, fazer as exigências, pedir que a estrutura mudasse, fazer denúncia, agora estava do outro lado. Agora as outras pessoas entravam para denunciar onde que eu era o diretor, para fazer, e eu comecei a aprender muito. E eu vi muitas coisas que eu fazia. E aí eu mudei minha perspectiva. Eu hoje tenho muito isso. Antes de eu criticar qualquer instituição, eu gosto de chegar nela e perguntar assim, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? E aí nasceu no Rio de Janeiro um movimento interessante chamado Missão Amor que Cura, que nada mais é do que oferecer um serviço. Peraí, Frei. Compre mesmo. Calma. Acalma esse coração, sim. Vai comer quando eu vou falar dos patrocinadores. Gente, vocês estão vendo que estão soprando aqui? Hoje o Léo da Droga Léo falou assim, Guilherme, leva um umidificador. Pessoal, nesse período de tempo seco, né, de poeira, de mês de agosto, o que acontece? Todo mundo fica com tosse, com aquele negócio todo, fica com a respiração ruim. E na Droga Léo tem esse, que está na promoção, acho que é 139, se não for, me bate. R$ 139,90 na Droga Léo, na Pio 12, esquina com aquele Serafim de Barros, em frente lá o Léo. Não, em frente ao posto Pio 12. Aqui, ó. Esse aqui é a nossa sobremesa, não como muito não pra você comer aqui. Mas é levinha a comida. O Empório Casa Verde mandou. Eu vou pôr a mão no que eu vou comer, só pra mostrar pra vocês. É tipo. Ixi, eu dou conta. É tipo um pé de moleque, tá vendo? É de chocolate saudável e amendoim. Amendoim, eu sou apaixonado. Esse aqui é o meu, viu, Frei? Deixa ele separadinho aqui. Mas tem o meu pedaço aí também. Tem, só um pedacinho. Tô brincando. Lá da Empório Casa Verde, tudo gostoso ter essa Empório. Já comeu na Empório, né, Frei? Você que me apresentou lá. Foi a primeira vez que você foi lá? Foi aquela vez? A primeira vez, Frei Saulo e eu, você nos convidou na vinda do Frei Saulo. O Frei Saulo tá sumido aqui, né? Tá sumido. E aí depois disso eu fui lá muitas outras vezes. Que coisa boa. Então mandar um abraço a Manu, pro Tia, pra todo mundo lá da Empório. Gente, eu tô apaixonado. Sim. Porque lá é interessante, além de todas essas guloseimas, também tem a parte do pré-treino, né? Que às vezes a gente tem um treino para fazer, vai lá dar uma passada. Não, Marombeiro fazendo propaganda para Empório. Um abraço então para Manu, pro Tchê. Um abraço pro pessoal da BUC que mandou jantar para nós aqui. Tá gostoso, Frei? Demais. É uma delícia, então fica à vontade, vai jantando. Agradecer o pessoal da Benete. Ontem, na hora das palavras que abraçam, nós tivemos um probleminha com a internet. Eles foram lá, resolveram tudo. Abraço especial para todo mundo de Mineiros, pessoal da J Cruzeiro de Mineiros. Obrigado pela receptividade. Um abraço a todos vocês. Um abraço a J Cruzeiro de Jataí. Gente, até sábado, viu? O feirão filé que a J Cruzeiro está fazendo. Vale da Pedra, Ricardo é nosso patrocinador aqui. Um abraço ao amigo Ricardo. Tem Vale da Pedra em Jataí, tem Vale da Pedra em Rio Verde, tem carne boa aonde você estiver, viu? A IP Assessoria está trazendo 21 lotes, viu, Rafa? 21 lotes, 20 mil de entrada para você ter a sua casa própria. Então corre para a IP Imóveis com Iderlan. Abraço ao meu amigo, o professor Milton Justus e a Fundação Justus. Obrigado pela amizade de sempre, obrigado pelo carinho, professor Milton Justus. Um abraço ao senhor e toda a equipe aí, professor Cristiano também. Muito obrigado pela amizade, pela parceria. Troca Carro, onde você acelera o seu negócio, até 2 anos de garantia. Quer comprar carro? Vai para Troca Carro. Um abraço a todo mundo lá. E ó, terminou já, irmão? Quase, não. Tem muita coisa aqui ainda para nós, né? Bom demais. Gosto grande, gente. Tem até um tomatinho aqui, acho que ele vem enganado, ó. Muito bom. Você foi lá para a Toca de Assis aquela vez? Você começou a contar e parou? Fui para a Toca de Assis, foi uma experiência muito forte, né? É uma obra mendigante. A gente, como jovens, na época, ela estava no auge, comigo entraram em torno de 500 jovens. Vixe, Maria! Hoje já não tem esse fenômeno, né? Mas era um fenômeno. E o povo o pessoal era com tipo assim, é de extrema pobreza, é voto de pobreza mesmo? Extremamente pobreza, dormia no meio dos moradores de rua. Nossa Senhora! Dormia na rua muitas vezes para fazer o trabalho e tudo mais. Aprendi bastante, mas eu percebi que não era tanto o meu chamado ali, né? Não precisava ser tanto, porque e isso me trouxe um grande ensinamento, sabe? Todo trabalho de promoção, você não pode se fazer tão igual, porque quando você se faz tão igual, tão comum, você não dá a oportunidade de mostrar para essa pessoa que ela pode crescer. Se você se faz um mendigo como mendigo, ele vai olhar para você como um mendigo, e ele vai achar que ele pode ficar daquela forma. Mas você tem que se colocar na sua posição, onde quer que você esteja, para também mostrar para aquela pessoa que ela pode crescer, que ela pode melhorar. Isso não é orgulho.
mas isso é você assumir o seu papel para que as pessoas, e ajudar as pessoas a assumirem o papel dela. Ninguém nesse mundo veio para ser mendigo, ninguém nesse mundo veio para viver a miséria. Por isso nós temos que ser instrumento de transformação para as pessoas, sobretudo, né? Então isso eu aprendi bastante na toca. Você ficou quanto tempo na toca? Eu fiquei na toca 90 dias, mas foi o suficiente para aprender tudo isso, e foi a única experiência que eu tive de passar fome na época, porque era a extrema necessidade. A gente tinha que priorizar o atendimento aos moradores de rua. E assim, na minha casa, né, embora eu sou de família pobre, mas nunca faltou comida. E a fome, ela é algo que dói, né? Isso é interessante. A fome, ela dói. E isso também me potencializou ainda mais para fazer o que pode para uma pessoa. Não é tão ruim quando alguém chega e fala assim, olha, você me dá um dinheiro para comida? É claro, não deve dar dinheiro tudo, mas sempre que possível, dê algo a alguém para superar a fome, né? Eu acho que uma das coisas que toda a população tinha que fazer era unir contra a fome. Nós não podemos aceitar a fome, né? Porque não tem sentido ter fome, né? Pessoas passarem fome, não tem sentido. Então isso agora não é hora de julgamento. Ah, mas eles passam fome porque não trabalham. Ah, passam... Enfim, interessa, tá passando fome, né? É. Independente da situação que seja, a fome, né? Dói. Então, tive essa experiência toda na toca, vivenciei isso, aprendi demais, aprendi uma vivência da simplicidade, da caridade a partir dali. Que bom. E aí, depois que você entrou lá no hospital, que estava falido, você deixou o hospital bem diferente, né? Porque o Papa foi lá? Foi. Como é que foi essa experiência, Frei? Olha, a primeira coisa assim o que eu digo para você, nunca acredite no seu limite, porque ele não é real. Os limites não existem. A maior parte dos limites somos nós que pomos. Estamos aqui num local da agropecuária, eu sempre vejo como sinal aquele boi que o pessoal coloca um fio só e põe um choque. E aquele boi pensa, o meu limite é esse pastinho. Mas um belo dia, o pessoal desliga o choque e ele resolve rebentar aquele fiozinho e descobrir um pasto ainda muito maior e um outro pasto ainda maior. A vida, muitas vezes, nós somos como esse boi que foi acostumado a ficar naquele pequeno piquete por causa do choque que levamos e nos limitamos. Os limites estão mais na nossa cabeça do que fora de nós. E eu falo isso como experiência. Quando eu olhei um hospital com 8 prédios, com 1.800 funcionários, com uma dívida enorme, eu não sabendo nada da área da saúde, eu não sendo administrador, eu tendo uma formação de filosofia e teologia para cuidar de uma paróquia, me deparei com o mundo que tinha que lidar com o secretário de saúde, com o governador, com os donos de operadora de saúde, com fornecedores, e aquele mundo todo. Você tinha quantos anos? Apavorei, eu assumi com 28 anos. Nossa, minha idade. Quando eu fazia reunião, eu lembro na primeira reunião, vários executivos de operadores de saúde, eu sentado à ponta, conduzindo para fazer as negociações, das quais eu não tinha noção do que estava fazendo, mas estava enfrentando. Por isso, o primeiro passo para superar um limite é enfrentá-lo. Enfrente os seus limites, porque maior do que os limites é o objetivo de onde nós queremos chegar. E é por isso que nós temos que ter muito claro o percurso, né? Porque tem uma frase que ainda diz assim, mais importante do que a velocidade é o sentido. Muito mais importante do que a velocidade que você tem é o sentido para onde você vai. E aí essa experiência foi o que eu sempre quis. O meu sentido era, a partir daquele momento, transformar aquele hospital no melhor lugar. E aí interessante, Guilherme, que nesse período eu parei de trabalhar com pessoas privadas de liberdade, com moradores de rua, que era o meu forte, que era a minha paixão, que era o meu chamado, e subi um nível de trabalho, que era com donos de operadora de saúde, com pessoas que pagavam plano de saúde, porque no hospital era esse o perfil, e isso me levou a uma grande crise, se era de fato isso. E aí eu descobri, e hoje eu carrego isso comigo, que a gente não deve olhar para alguém porque é pobre, ou dizer, eu gosto de cuidar dos pobres, eu gosto de estar com o rico. A partir de hoje, no meu chamado e no meu ministério, na minha missão, eu olho para pessoas. E existem pessoas pobres com cartões abastecidos e pessoas ricas com cartões falidos, né? Então, é essa experiência de uma riqueza humana. Então, pude ver dentro de um hospital. E aí, se você vai para dentro de uma área da saúde, todo mundo que está doente, está doente.
A dificuldade ou a diferença é quem não tem acesso à saúde. Mas a partir do momento que você adoeceu, ou o abastado ou o miserável está doente, estão todos de alguma forma vivendo uma miséria. E aí eu comecei esse trabalho, essa superação. Eu lembro, Guilherme, que a primeira reunião, até a palavra colonoscopia, cateterismo, era muito longe de mim. Aí eu tinha que primeiro reunir, e eu não podia mostrar isso para a equipe que eu liderava, porque senão ia ser um desastre. Exatamente. Eu precisava aí não passava confiança, essa equipe, né? Então, por muitas vezes, o meu superior, que é o Frei Francisco, ria, porque uma vez ele viu minha mão toda escrita, e eu gostava de colocar termos bem técnicos que eu pesquisava para falar durante as reuniões, e pegava aqui a colinha na mão e conduzia a reunião, e o pessoal achando que eu dominava tudo. Mas eu não dominava. Quando você foi convidado para assumir o hospital, não sei se é congregação também? Isso, pela congregação. Pela congregação lá, porque os freios de Jaci, né? Você era obrigado a aceitar o convite ou não? Você podia recusar? Eu podia recusar. Por que você não recusou? Eu não recusei porque eu gosto de desafios. Se tem uma coisa que eu gosto, é desafio. Tem uma palavra do Dom Helder Câmara, uma frase que diz assim: problemas sábio, né? Assustadores, desafios apaixonantes. E nessa época eu tinha acabado de ter o contato com essa frase. Quando falava problemas assustadores, desafios apaixonantes. E eram problemas assustadores que eu viveria e desafios apaixonantes. Para você ter ideia, por várias vezes eu era 3 horas da manhã, eu reunindo com a enfermagem, treinando a equipe, tentando levar, ainda de maneira muito amadora, porque era aquela experiência, ainda muito rigoroso, eu tinha aquela questão muito militarista, tudo tinha que estar no lugar, passava o dedo sobre as coisas para ver se estava sujo, e aquela euforia, e o hospital, o pessoal totalmente apáticos, 3 meses sem receber, estava recebendo quando nós chegamos. A gente chegou no hospital, a gente comprou os medicamentos com uma doação que nós recebemos, só entrou a nota, não entraram os medicamentos. Eu passei durante o dia, visitei uma UTI, os pacientes estavam lá, eu fui na madrugada visitar a UTI, não tinha ninguém, tudo apagado, os monitores desligados. Aí eu falei, uai, como que 8 pacientes foram de alta tão rápido? A hora que eu bati a mão na luz, todos os pacientes estavam deitados, os monitores estavam silenciados, médicos, fisioterapeutas, enfermagem, estavam todos dormindo. E só iam descobrir se alguma coisa acontecesse a hora que acordasse e visse não, e diriam aos seus familiares: fizemos tudo o que foi feito, tudo o que poderíamos fazer, mas infelizmente não foi possível. E aí eu descobri que nem sempre essa frase é verdadeira. A gente pode fazer muito mais por alguém. E em todos os momentos. Você mudou essa realidade lá? E aí, quando eu saí, eu lembro uma das visitas que eu fiz já quando foi anúncio, né, pela obediência, não queria, apaixonei, aquilo me tornou eu. Depois de um tempo numa obra que você trabalha e se dedica, não existe você e a obra. Não existe você e aquele serviço. Você é uma coisa só com aquele serviço. As pessoas olham para ele e te enxergam, e você é como se aquilo fosse você. Quando eu saí de lá, a sensação que eu tive era de morte. Eu, Frei Paulo, estava morrendo, porque eu era tudo naquele hospital. E aquele hospital era eu pensava ele, eu respirava ele, eu projetava ele, eu escrevia ele, eu fazia as reuniões estratégicas, planejamento estratégico, eu tinha projetos para eles que não tinham sido realizados ainda. E aí quando eu saí de lá, quanto tempo lá? Eu tive 10 anos. Nossa, é uma vida, gente. Vivi 10 anos. E aí quando eu saí, eu nunca esqueço. Volta no papo. Eu te perguntei do papo, você não respondeu. Vou falar do papo, mas o que você perguntou se a realidade mudou. Então, eu nunca esqueço, da última visita na UTI, 92 leitos de UTI tem esse hospital. Nossa, enorme. Quando eu passei assim, essa realidade dos pacientes abandonados, eu nunca esqueço. Quando eu passei assim, a enfermagem, com o cabelo dos pacientes tudo penteadinho, barba feita de todos os pacientes, aquela sintonia, parecendo uma maestria, sabe? Parecendo uma orquestra, todo mundo trabalhando naquele silêncio, do jeitinho que nós tínhamos projetados. Naquele momento eu entendi que a minha missão ali realmente tinha sido concluída. Doeu sair, mas a alegria... Você fica essa imagem na cabeça, não fica? A alegria, você imagina toda a enfermagem trabalhando em silêncio, cabelo preto, isso também eu fui implantando, né? Que eu chegava assim, os pacientes descabelados, aí eu pedia para colocar, prender, pentear, as pessoas com o cabelo, barbear, às vezes colocava o tubo de qualquer jeito, colocar bonitinho, a bolsa, tudo bonitinho ali. Então tudo isso eu ia passando, aquilo que eu sabia superficial, né? Porque eu não sou da área da saúde, mas eu sempre costumo falar que você viu algo errado, é uma pontinha do iceberg, até mesmo que você não conhece.
Se você olha no ambiente de saúde, você não era tem algo errado, é um ambiente de iceberg. Então você tem que ir aprofundando para descobrir o que mais tem. E as coisas foram mudando, né? Em 2013, pode perguntar. Dentro dessa área ainda, antes da gente partir pro Papa, você encontrou muita resistência? Tipo assim, Demais. porque você tá lá com os médicos tudo dormindo, você vai tirar todo mundo do conforto. Demais, muita resistência. Mas ali, assim, são muitos aprendizados. Aquilo eu precisava passar para me purificar, para me transformar. Eu precisava amadurecer. Eu agradeço a Deus por ter sido colocado, porque eu fui lançado dentro do hospital. E aquilo precisava. Uma das coisas que eu aprendi muito é que quem quer crescer não pode crescer a partir da definição que o outro tem sobre você. Você se define. Não permita que ninguém te defina, porque quando alguém te define, essa definição é falsa. Então só eu sabia qual era a minha meta dentro daquele hospital. Os funcionários não sabiam, as pessoas que estavam à minha volta não sabiam, mas eu sabia. Então enquanto eles estavam me criticando porque eu estava sendo rigoroso, eles estavam me criticando porque eu tinha dado uma advertência, eu sabia que tudo aquilo era preciso acontecer para que o hospital alcançasse o seu padrão de excelência que hoje ele tem. E aí então, esse hospital, em 2013, aí vem a pergunta que você fez, e o Papa Francisco? Em 2013, a notícia, o Papa Francisco virá ao Brasil. E aí, todo mundo queria que o Papa visitasse, né? Não foi uma coisa assim. Todas as instituições, nós tínhamos recém-chegado. Eu lembro de Trindade, você lembra, Daiane? De Trindade, ainda o padre Robson fizeram uma campanha de assinaturas pedindo para o Papa visitar a Trindade, lembro demais disso. E aí o nosso hospital entrou numa lista de mais de 500 possibilidades. Nossa Senhora. Mas essa lista já era, uau, estou na lista das 500 possibilidades. E era só uma para escolher? Não, eram mais. Eu não sei quantas que escolhi. Não, eram bastantes, porque era manhã, tarde e noite, né? Bastante atividade, então tinha várias ali, mas eu acho que era uma porcentagem bem pequena, né? E aí teve uma reunião com o assessor do Papa, que é o Antônio Gasbarri, e aí quando ele chegou, ele já tinham levado uma comissão, que era o Comitê Local, Organizacional Local, que é o COL da jornada, levou e voltaram com o Gasbarri. E aí ele falou assim, olha, nesse momento isso era sigilo, se vazasse não ia, então a gente tinha que guardar sigilo. Não. Mas aí ele pegou e falou assim, até agora de todas essas só tem uma que já foi escolhida pelo Papa, que é o Hospital São Francisco. Nossa, aí nós ficamos felizes da vida, né? Mas foi um desafio enorme, porque a vinda do Papa nós tivemos que submeter à fiscalização da Polícia Federal. Isso é interessante. É porque o Papa é chefe de Estado, né? Era a Polícia Federal, era o Exército Brasileiro, era o Comitê Organizacional, era a Polícia Militar, era a Polícia do Vaticano, e todo mundo o tempo todo vindo, né? E as questões também de pessoas que ficaram invejadas, porque nós tínhamos recém-chegados no Rio de Janeiro. Além de tudo isso, tem os vejosos. Que foi o pior. De tudo que nós vivenciamos, o mais difícil foi lidar com as pessoas. Por quê? Que nos perseguiram, tudo por Sério? inveja, Teve isso mesmo? Dentro daquela estrutura toda, tentando desviar isso, tentando colocar situações. Sério? Tipo o quê, por exemplo? Só pra gente entender. Por exemplo, né, o pessoal queria reduzir a visita do Papa a somente 30 pessoas com ele, numa pequena sala. E aí o Frei Francisco, que é o nosso superior, que vale a pena ir um podcast com ele, ele teve uma experiência assim, que ele chegou para essa comissão e falou assim, nesse local aqui cabe 5.000 pessoas, por que vocês querem colocar só 30? Aí a pessoa falou assim, não, porque a gente acha que tem só 30. Aí o Frei falou para esse líder, que era um dos líderes, que eu não vou falar o nome, falou assim, da mesma forma que você tem o direito de ver o Papa Francisco, todo brasileiro e todo cristão também tem. Então eu vou fazer de tudo para pôr nessa praça 5.000 pessoas. Praça era do hospital, lá dentro? Interior do hospital. O hospital Nossa, é enorme. Que é um hospital grande, enorme. Que massa. São prédios de 16 andares, é bem grande, 400 leitos. É uma paixão, né? E foi muito bom o tempo que vivi lá. E o Papa foi, vivenciou tudo aquilo. Aí teve os momentos com os pacientes, que foi belíssimo. Mas o que me marca do Papa Francisco? No meio da multidão, no meio de todos os repórteres, ele foi capaz de entrar numa capela, desligar de tudo, e aquele olhar dele
para Jesus Eucarístico é um olhar que eu levarei para toda a vida, como se ele dissesse sem falar nada. Tudo isso é superficial. O que de fato me move vem daquela Eucaristia, né? E isso eu levei para a vida toda e trago para a vida toda isso. Então foi muito bonito a experiência com o Papa Francisco. Pois é, e aí deu trabalho para logística, para tudo. Você conseguiu conversar com o Papa? Não, eu não consegui. Mas chegou perto, Eu podia tudo, eu tinha tudo, eu podia entrar, sair e voltar, mas eu fiquei tão focado na organização, porque eu era o organizador. Você não pegou nem na mão do Papa, gente? Não peguei, eu só me toquei depois que tudo acabou. E eu falei, poxa, nem tirei uma foto com ele. Ah, não, gente. Nem de longe, Frei. Nem de longe. Eu estava na organização, fiquei tão preocupado com o detalhe, quem que ia subir, que hora que ia subir, o que ia falar, os pacientes que estavam na praça, quem que ia tecer, como que ia fazer, estava chovendo, providenciar a capa, providenciar guarda-chuva, colocar coberta nos 20 pacientes que o Papa pediu, né? Porque isso é interessante, o Papa tinha pedido 20 pacientes. Chegou pela comissão que a gente tinha que colocar 20 pacientes. Eu nem sabia que o Papa tinha pedido. Aí eu cheguei para o chefe de segurança e falei assim, nós não vamos trazer os pacientes porque está chovendo. São pacientes muito debilitados, pacientes HIV, pacientes com cirurgia recente de cardiologia, transplantados, cada um representava um serviço do hospital. E aí quando isso aconteceu, ele falou assim, você vai trazer os pacientes porque o Papa pediu, senão vai causar um transtorno e ele vai rodar pelo hospital. Eu até queria, né, que ele rodasse pelo hospital. Mas aí a gente levou os pacientes e teve que adaptar. E aí, a hora que eu vi, o Papa estava entrando no Papa Móvel, eu falei, caraca, não tirei a minha foto, a oportunidade perdida jamais voltará. Não vai mesmo, você viu tanto que está debilitado? Ficou na esperança. Mas tem uma coisa que eu queria também trazer aqui. Em 2006, foi a vinda do Papa Francisco, o Papa Bento, não foi? E eu fui... Você estava de novo? Ah, não, e não tirou foto de novo. Eu tirei a foto, mas eu nunca consegui resgatar, que ficou pelo Vaticano, né? Eu fui um dos 5 jovens que foi chamado para fazer o discurso no Pacaembu. Então, daqueles 5 jovens que discursaram para o Papa Francisco, o jovem Alessandro, sou eu que estava lá. Então, para mim também foi uma grande graça. Olha essa história, gente, que massa. Por isso, assim, eu gosto muito do Papa Francisco. Esperar eleger outro Papa aí, para você ver. Quem sabe ele vem já tá aí. Trazer ele já está aí aqui. Eu gosto muito do Papa Francisco, assim, mas o Papa Bento é um Papa que transformou minha vida, sabe? Eu tenho um testemunho assim, muito grande. Você fala por causa do próprio conservadorismo, é uma igreja mais tradicional, não é? Eu vejo. Mas eu te vejo muito perfil Papa Francisco. Mas o Papa Bento, ele, por exemplo, assim, ele é visto como conservador. Nós aprendemos assim, são 3 papas seguintes, cada um expressa uma situação. O Papa João Paulo II, ele é o Papa da esperança, das 3 virtudes teologais, né? O Papa da esperança. O Papa Bento é o Papa da fé. E na época eu estava com uma vertente muito encarnada, muito tendencioso à teologia da libertação, cheio de rebeldias com a igreja, eu jovem seminarista, estudioso de filosofia. Mas o encontro com o Papa Bento me fez apaixonar pela igreja. Naquele momento eu senti um amor pela igreja, eu vi que aquele homem não é um homem, ele representa uma nação. Ele representa homens e mulheres que se doam diariamente por uma fé e que não aparecerão nunca, e que não serão divulgados, e que não têm interesse de falar o bem que eles fazem. Mas nós sabemos que eles fazem bem. E aquela senhorinha que ora pela família, é isso? Que ora, aquela irmã Dulce, aquele São Francisco de Assis, o seu José que faz o bem, que visita, que separa, que faz o terço, que separa metade do arroz dele para ajudar a vizinha que está desempregada. Aquele homem que... Esse é o Papa Bento? Esse é o Papa Bento que dedica a todos, como é o Papa Francisco. E eu comecei a estudar o Papa Bento. Então, quando você estuda o Papa Bento, ele traz muitas novidades progressistas, né? Embora ele seja conservador, mas ele tem uma linha de muito avanço. O pensamento da teologia do Papa Bento é um pensamento que ainda vai longo para a gente conseguir entender o que ele pensou, o que ele escreveu. O Papa Francisco é o Papa da caridade. É do povão. Que é muito bonito, do povão. Porém, quando nós pegamos os textos dele, são textos que todo mundo acha bonito, é lindo, mas novidade é o importante fazer, mas é o que todo mundo está muito prático, né? Muito evidente.
Já o Papa Bento, ele renova, ele implementa. E o que mais me admira, o cara que ocupava o maior poder do mundo renunciar, porque viu que não daria conta mais. Quantas pessoas que estão numa função muito menor e não têm coragem de abrir mão para a obra crescer, para a empresa avançar, para que seja pastoral e ir para frente? Então essa é a imagem dele ali. E aí eu fui vivenciando tudo isso e cheguei aqui em Jataí, né? Pois é, você morou em favela, perto de favela? Como é que é isso? Porque Rio de Janeiro o pipoca é no 12, gente. Se for pelo menos igual os filmes que a gente vê, o pau canta esquisito. Aí, parece os filmes? Parece. O Rio ele é tenso. O que acontece? A gente assistiu um filme, eu sou assim muito idealizador, né? Quando eu fui fazer uns acompanhamentos psicológicos para tentar me entender, os meus testes psicológicos davam sempre essa questão do idealista, né? E o grande risco meu é que eu penso e projeto tanta coisa que às vezes eu não dou conta de concluir as coisas que eu projeto. Às vezes eu me perco nos projetos. E aí eu assisti um filme chamado Giuseppe Moscati, que chama Amor que Cura, que era de um homem, de um médico muito bem sucedido italiano, que ele começa a fazer a medicina nas favelas, nos locais. E inclusive uma das cenas é que ele começa a vender as coisas dele para as pessoas comprar o medicamento. Ele consultava e dava, a pessoa falava, mas eu não tenho condição de comprar esse medicamento. Ele catava o quadro e falava, venda esse quadro para comprar seu medicamento. E o filme é emocionante, o filme. O Amor que Cura. E aí, um dia, nós estávamos fazendo uma campanha para o Haiti, e sempre quando você faz campanha de arrecadação, as pessoas, eu acho que sem noção ou por distração, manda coisa vencida, coisa estragada, sempre tem, quando tem essas campanhas grandes. E chegaram muitas coisas estragadas. Quando eu fui jogar, uma pessoa do hospital falou assim, essa coisa que você vai jogar fora, não joga não. Lá onde eu moro, as pessoas estão passando fome. Aí eu achei que era conversa, né? Falei, vamos lá. Eu catei uma campanha de leite em pó. Quando eu cheguei, eu vi uma cena de documentário. Era um local chamado Lixão de Gramacho. O Jardim Gramacho, Lixão de Gramacho. São 20 mil pessoas que vivem do lixo, Nossa Senhora, no lixo, como se fossem lixo. 20 mil pessoas é muita gente, velho. É essa a definição que eu dou. No lixo, do lixo, como se fossem lixo. Nas matérias, aparece que o lixão foi desativado. Na realidade, dominada pelo tráfico, os grandes mercados e outras grandes instituições continuam distribuindo nesse lixão por uma forma muito mais barata, com grandes caminhões, uma quantidade enorme de todo tipo de lixo que você pensar, inclusive com uma insegurança perigosa para aquela população. E a população... Lixo inclusive hospitalar? Tudo quanto é tipo de lixo. Caraca. E uma das cenas que me marcaram bastante foi quando eu estava andando no meio daquele showroom, né? E vieram duas mulheres com em torno de 10 crianças mais ou menos, festejando. E a hora que eu cumprimentei elas de frente, elas, e aí, padre, nós chegamos antes dos porcos hoje. E aí aquilo me tocou muito. Eles estavam festejando porque tinham chegado antes dos porcos. E a gente falou assim, vamos fazer alguma coisa. Aí tinha um pequeno terreno. Aí eu falei assim para um dos moradores de lá, vamos fazer uma ação nesse terreno? Você tem que falar com os meninos. Quem eram os meninos? Aí eu cheguei e eu vi um adolescente, falei, com esse menino eu falo. Aí o cara passou um radinho e falou assim, não, você vai ter que falar com o Zangado, ele que coordena isso aqui. Pelo nome, Zangado, Rafael. Aí eu adentrei aquele mundo todo, me deparei com 2 homens armados. Aí já mas era Armona, né? Que esse trenzão. Tudo fuzil. Gente, é filme purinho, gente. Bermuda, descalço, bermuda, descalço, sem camisa, aquela cena mesmo. E o fuzil brilhando de top de linha. Aí depois eu passei por mais 3, aí aqui já a vontade era toda de voltar, mas era impossível voltar. Nossa, tem uma frase aqui de Goiás. Qual que é? Se tivesse bosta pronta. Eu tinha ido. Toda. Ave Maria. Aí eu cheguei, aí o indivíduo saiu, tinha 30 homens, que eram os seguranças dele, ele saiu, falou, pois não, ainda bem que eu uso o hábito, não dá para ver a perna tremendo, né? Aí ele pegou e falou, aí eu, pois não, eu expliquei, olha, nós queremos fazer uma ação aqui, com médicos, dentistas, trazer alimento, brincadeira para as crianças. Ele te atendeu de boa? Aí esse cara, muito de boa, ele falou assim, se é por Deus e se é pela paz, pode vir. A grande contradição era a frase que ele tinha emitido, com os fuzis em volta dele, e a gente sabia que essas pessoas
são aquelas pessoas que aparecem o tempo todo na TV, que assaltam a Dutra, Washington Luiz, e é o pessoal que fazem o crime ali. Girar mesmo, né? Mas ele diz, se é por Deus e se é pelas nossas crianças e pela paz, seja bem-vindo. Você pode escolher qualquer terreno. Se tiver alguém em cima, você diga que eu mandei sair. O terreno é de vocês a partir de agora. Eu voltei, raciocinei e pensei, bom, não dá para fazer essa aliança. E a gente escolheu um terreno neutro, que era um campo de futebol, que não precisava tirar ninguém, não precisava tomar ninguém, e nós começamos a missão Amor que Cura. Nesse lixão a gente começou a levar comida, começou a levar médicos, os médicos começaram a trabalhar, eram médicos que tinham consultórios em Copacabana, era da Rede Dor, gente, que às vezes a consulta chegava a 800, sabe? E consulta de graça o povo. De graça, médicos que me ensinaram tanto, sabe? Eles iam para dentro dos barracos, atendiam pessoas que estavam morrendo nos barracos, levavam os medicamentos. E na realidade que ninguém via. E a gente começou esse trabalho. Foram muitas vidas salvas. Inclusive, uma das situações, uma mulher que estava com o bebê morto na barriga, ela ia morrer também, e por causa desse trabalho ela foi salva. Uma mulher que estava com um problema de desnutrição séria, e assim muitas questões foram salvando. Dessa missão, a gente começou essa mesma missão dentro dos presídios. A gente chegou a fazer 1.800, os presídios do Rio são verdadeiros clima de guerra civil, a gente sabe o confronto que tem nas favelas. E nós começamos esse trabalho também. Depois nós fomos para as ruas, e aí a gente tinha a missão Amor que Cura, no lixão, no presídio e nas ruas do Rio de Janeiro. Quantas mil pessoas voluntárias? Voluntário, não chegava a ser 1.000 não, eram quase 300 voluntários, 290 e alguma coisa a gente deixou no grupo de WhatsApp. Mas, na verdade, atuante mesmo era em torno de 60, mas eram pessoas comprometidas, que doavam, faziam as questões. E aí a missão Amor que Cura se espalhou pelo Brasil todo, hoje a gente tem ela em vários locais. E a ideia é justamente, aí é o inverso daquilo que eu vivia, que era criticar, denunciar e pedir que resolvesse. Agora não, agora é o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, como eu posso contribuir com essa... E aí houve essa mudança, né? Então aí a missão Amor que Cura é uma das ações que nós realizamos e nasceu no Rio e que hoje está espalhada aí para todo lado. Gente, que massa essa história. Cara, estou muito envolvido com essa história. Linda, linda essa história. Aproveitar aqui enquanto o senhor janta, fica à vontade. Se o senhor não quiser pois tudo, vai comer. Não, eu quero tudo. Não, quer tudo? Tudo aí. Não vai dar conta de comer a sobremesa. Eu queria lembrar que o pessoal está aí ó, assistindo a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Muita gente com link. Pessoal, parente do senhor, a dessa está assistindo a gente. A família, um abraço a toda a família do nosso Alessandro, Fei Paulo para nós aqui em Jataí. Depois da realidade que eu estou contando aí, a realidade de Jataí, do hospital, do antigo Ana Isabel de Carvalho, como é que é o outro nome lá? Regional, era esse, né? Ana Isabel... A Ana é mãe de Serafim, não é? A dona Ana Isabel é mãe de Serafim de Carvalho, é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, na minha cabeça aqui. Estou falando de história de Jataí agora. Então, o Hospital Ana Isabel, o antigo regional, viveu uma situação que eu vivi lá dentro, viu, Frei? De acompanhar, de rotina de gente sem salário, de falar com um advogado, de gravar entrevista com o povo que queria fazer greve. Ih, você lembra disso, Rafa? Você estava na TV também, não estava? Nessa época, do povo, o trem estava feio, estava tenso. E eu vi que vocês gostam do trem difícil mesmo, né? Quanto mais difícil, melhor. Que aqui o pau estava pegando, quando acho que a prefeitura comprou, doou para a diocese, alguma coisa assim, não foi? Foi a prefeitura e a diocese que doou para a nossa associação. Hoje eu faço parte da associação, interessante também de falar. Eu, Frei Paulo, pertenço a uma instituição chamada Associação Lar São Francisco de Assis, na providência de Deus. E o que é interessante, ela nasceu em 85 com um padre diocesano. Esse padre estudou no mesmo seminário que eu estudei e também foi diocesano como eu fui, e é o Frei Francisco que também sentia a vontade de fazer algo diferente. E hoje essa instituição, ela está com mais 70 obras pelo Brasil, uma em Portugal e uma no Haiti. E o trabalho principal é com dependentes químicos, são mais de 800 leitos dedicados à saúde mental. Hoje nós somos um time, contando com todos os funcionários, chega a quase 20 mil pessoas que fazem parte dessa grande rede, somos em torno de 100 e poucos frades,
E o nosso carisma é repetir o abraço de São Francisco no leproso dos dias de hoje. Então a nossa área é a área da saúde, né? Nós trabalhamos dentro da perspectiva da saúde, que é a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, que chegou aqui a pedido do Dom Magela e do prefeito. O Magela já conhecia vocês? Ele conhecia pelas falas na CNBB, entre os bispos onde nós estamos, porque a gente sempre faz um trabalho muito conjunto com a igreja, embora a nossa atuação é uma atuação na área da saúde, né? E aí eles nos trouxeram e começamos o trabalho. Outra coisa, aí pois é, quando veio pra cá não foi o senhor que veio, foi Frei Saulo. Foi Frei Saulo. Frei Saulo, todo mundo conhece. Você já conhecia ele da congregação? Eu não estava no Rio com você não, ou estava? Essa dá uma outra história. Quando eu entrei, cheio de dúvidas, eu fui acolhido pelo Frei Saulo. O Frei Saulo foi meu primeiro guardião, que a gente não chama de superior, coordenador, chefe. Na nossa fraternidade, o frei que está à frente é chamado de guardião. Por que guardião? Ele tem a missão de guardar um carisma, de guardar as pessoas, de guardar a missão. O Frei Saulo foi meu primeiro guardião e ali nasceu uma grande amizade, porque assim, a gente tem irmãos na fraternidade, como todo mundo tem. A fraternidade vem justamente desse nome. Todos os frades se consideram como irmãos, mas alguns se fazem amigos. E o Frei Saulo é um desses que se tornou um grande amigo. Muitas vezes, quando eu pensei em desistir, quando passei por uma dificuldade muito grande, quando eu encontrei algum momento em que eu precisava de alguém, o Frei Saulo foi aquele... Bom morar demais, né? Que ele não tem tempo ruim não, gente. Muito divertido, eu teria aqui um monte de histórias para rir demais para contar dele, viu? Muitas, é muito engraçado. Aí você veio para cá, vindo do Rio de Janeiro, você estava no hospitalzão, moço. Aí eu fui para... Aí estourou a pandemia, né? Ainda no Rio. Aí eu tive a missão de abrir 108 leitos em 2 semanas, né? Foi um caos, a gente conseguiu. E aí, com isso, depois disso, eu faço parte do conselho administrativo dessa instituição. No Rio, uma coisa que eu esqueci. Aí, como toda a linguagem era desconhecida, eu falei assim, eu vou estudar. Aí eu falei assim, vou fazer um MBA, vou fazer uma pós. Mas eu falei assim, mas como que eu vou fazer uma pós em gestão se eu tinha feito filosofia e teologia? Aí eu entrei na faculdade e fiz administração para entender o que eu estava fazendo, que me ajudou muito. Eu fiz administração em empresas e fiz a especialização já na faculdade em saúde. Então, eu estudava todas as matérias de empresas e depois ainda ficava para fazer as matérias de gestão de saúde na São Camilo. E aí me formei e tal, entrei no conselho administrativo e aí o Frei Francisco me convidou, ou melhor, me convocou para ir para Jaci, que é onde é a nossa sede administrativa. Essas 70 obras que eu falei, elas são administradas num local único. E ele me chamou. Aí era assim, tipo, eu ia trabalhar somente com questão burocrática. Era essa a minha missão. Eu ia trabalhar dentro de uma administração que não tem contato com os assistidos, mas ia fazer, né? E aí, uma coisa que eu aprendi, que o administrador é a profissão mais altruísta que se tem. Você faz por quem você não conhece e aqueles nunca te conhecerão. Mas cada doação, cada atitude, cada decisão, cada sacrifício que você faz dentro de uma sala, ela ecoa por dentro da assistência que se tem. Ela atinge lá na ponta. Se você deixa acontecer de qualquer jeito, vai ser de qualquer jeito lá na ponta. Mas tudo aquilo que você faz ali, aquele paciente vai ver o médico que vai dar aquele medicamento que muitas vezes você decidiu que fosse aquele, né, que comprasse aquele. Vai deitar naquela cama que você batalhou para que chegasse até ele. Ele vai olhar o médico, a enfermagem, que é bonito, que faz um trabalho fantástico, e vai reconhecer. E aqueles receberão muito obrigado. O gestor não. O gestor não vai ver esses pacientes. Ele não vai olhar, de vez em quando vai passar pelo corredor, mas ele não tem contato. Ele vive um altruísmo muito profundo. Ele faz por aqueles que ele não conhece e aqueles pelos quais ele faz, nem sempre o conhecerão. Mas ele sabe e tem que fazer o bem. Então, aprendi também que por trás de cada número existe muito mais. Então, quando você pega uma tabela e fala, fizemos 90 cirurgias. Não são 90 cirurgias, são 90 pessoas. Cada pessoa, quantos tem? Você, por exemplo, quantos uns tem por trás do um que é você? Seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus conhecidos, seus amigos, sua família. Então, são muitas pessoas pelas quais você trabalha e que nunca te verão.
E isso me ensinou bastante, sabe, dentro da questão administrativa. Então isso me motivou. Eu falei, eu vou enfrentar essa questão burocrática, embora eu goste muito, né, mesmo dentro do Hospital Passo. Aí eu fui para a questão burocrática, trabalhei 3 meses. Era nítido quando o pessoal tirava minha foto, zoava bastante, né, que eu estava ali meio vivenciando o máximo que eu podia. E aí o Frei Francisco chegou para mim e falou assim, olha, a gente vai precisar fazer a transferência do Frei Saulo porque ele precisa terminar os estudos dele. E lá em Jataí é uma cidade que a gente precisa pensar um perfil de frei e a gente entende que você é o perfil que vai para lá. Aí eu topei na hora, né? Eu queria trabalhar. O Saulo falava, você tinha vindo aqui? Já conhecia, mas eu não tinha ideia da missão, né? Uhum. Aí eu topei e aí quando eu cheguei, o Frei Saulo me falou uma coisa assim que eu nunca esqueci. Ele falou assim para mim, Jataí o povo é assim. Se eles te amar, você tem tudo. Se eles não gostar, eles são tipo quando você não gosta do móvel na casa, que você fala assim, eu não gosto, tira daqui. Não é assim, não gosto disso aí. Ainda bem que eles não me tirou até hoje. Eu não gosto desse móvel, mas pode ficar aí. O jataiense assim, eu não gosto, tira daqui agora. É verdade. Põe pra Ele fora, falou a verdade pra você. E aí, você ficou, aí tirou eu fiquei suas pernas, muito tenso, tremeu? E eu fui acolhido por várias pessoas, dentre elas o saudoso João Luiz do Prado. Foi construiu uma amizade só falando enorme. do João Luiz, depois eu até mando o link pra família dele. Eu vi o netinho dele andando lá no mosteiro. Gente, é igualzinho ver o João Luiz andando, não é? E o João Luiz, ele é muito sistemático, mas nós construímos uma amizade, muitas histórias nós temos juntos assim, de uma diferença de idade, mas nós tivemos uma unidade de pensamento muito grande e o cuidado que ele tinha comigo, herdado pelo carinho que ele tinha com o Frei Saulo, foi muito interessante com o nosso hospital. Inclusive na missa 7º dia dele, eu falei assim, o João Luiz do Prado é uma pessoa que entrou poucas vezes pela frente do nosso hospital. Mas quase todos os dias ele entrou pelo fundo do nosso hospital. A caminhonete dele cheia de qualquer coisa que você pensar, ou banana, ou laranja, ou melancia, ou gairoba, ou um porco, ou uma vaca, e nunca teve uma semana que não tinha doação dele dentro do nosso hospital. Então, a partir dele eu fui descobrindo, e aí eu fui retomando, e isso me transformou. Porque no Rio de Janeiro, eu precisei abrir mão da minha humanidade e atuar de uma maneira muito mais severa e profissional. Então, as relações dentro do hospital, pelo que exigia o hospital, eu tinha que ser muito severo. Se você conversar com um funcionário do Hospital São Francisco do Rio de Janeiro e descrever o Frei Paulo de Jataí, é muito diferente. Eu sou muito diferente aqui do que eu era lá. Lá eu era muito mais severo, muito mais anônimo e muito mais profissional. Então, e isso também a gente amadurece, né? Mas o Frei Saulo, sem estar em Jataí, a maneira com que ele tratava os funcionários, a brincadeira, participava, entrava na vida da população, isso me fez questionar. Que para você chegar a um objetivo, não precisa ser severo. E aí eu vi que na definição de administração é fazer os outros fazerem. E para fazer os outros fazerem, você precisa de conquista, precisa de amor, precisa de liderança, né? Precisa de tudo. Então foi a partir daí que eu comecei a também me transformar. E isso foi muito bom, sabe? Fazer uma gestão de uma maneira muito leve. É óbvio que você vê muita coisa errada que você resolveria numa simples ordem, mas amanhã estaria tudo como estava antes. Quando você constrói com a pessoa, ainda que gaste um pouco mais de tempo, você está mostrando para a pessoa o certo e mais do que mudar comportamento, é preciso mudar mentalidade. E mentalidade não se muda com ordem, não se muda com coação, não se muda com pressão. A mentalidade se muda com aproximação, com diálogo. Então, a gestão, ela tem que ser conduzida a partir da mudança de mentalidade daqueles que contigo trabalham. E foi o que me mudou em Jataí. Sem falar a grande prosa, o bate-papo, os encontros, fazer parte da família, das pessoas preocupadas com você, né? Eu vinha do momento de anonimato. Então, estava muito acostumado a entrar na minha casa e tudo acabou. Aqui em Jataí, a hora que eu entrava na minha casa para descansar, de repente o celular tocava. Você está em casa, eu vi seu carro na garagem, passa aqui em casa, a gente está fazendo não sei o que, no tal e tudo. Nos primeiros dias eu topava tudo. Aí eu tinha mãe falei, não, vou ter que começar a falar não, porque eu não estou dando conta de ir em todos os locais. E hoje, assim, a quantidade de pessoas que hoje eu amo demais aqui, eu aprendi a amar. Virou família, né, irmão? Hoje eu sentiria muito mais
a dor da transferência por 1 ano e 8 meses em Jataí do que por 10 anos no Rio de Janeiro. Olha aqui, como é que é as E coisas. falo isso com toda sinceridade. Tanto é que o Frei Saulo até hoje não superou a cisão com o Jataí, né? Tem que experimentar, porque Não agora. tem que pagar propaganda aqui, senão eles não pagam lá, não. O ruim do podcast é que não tem intervalo. É direto. Bom demais, hein? É um pé de moleque de... Como é que chama isso aqui, gente? Como é que chama o trem? Esqueci, cadê o papel, Rafael? Não, pé de chocolate, não é não? Acho que é um chocolate... Eu esqueci o nome do trem, o povo vai me demitir. Mas isso aqui, ó... Isso aqui é um outro, isso aqui é diferente. Isso aqui... Aqui dentro é um damasco e chocolate por fora, entendeu? Mas esse aqui é um tipo um pé de moleque, mas de chocolate. Entendeu? É Você isso. tem uma coisa que eu não posso ter em casa, É chocolate? Você é viciado? sou descontrolado por chocolate. Não posso ter. Não importa, você compra. Não posso ter. Zero açúcar, zero lactose. Os mais top. Pode comprar. Se eu colocar um Já sei o que eu vou te dar. Chocolate. Eu sou chocolate. Vou te dar uma barra da Alma lá da Empório pra você experimentar. Eu quero, agradeço. Agora o descontrole é demais. Eu já escondi chocolate debaixo do travesseiro. Meu Deus. Gosto demais. E nunca um pedacinho só, né? Eu sei, eu também tenho esse problema de chocolate. Por isso que eu encontrei a minha salvação na Empório. Amém? Amém. Mas é gostoso. Rafa e eu temos um presente pro senhor, ao vivo aqui. Joga aí, Rafa. Opa! Quase que caiu. Aí, ó. Inclusive, gente, esse presente aqui é pela sua vinda aqui no podcast. Oh. Vai virar moda, hein? Vou ter que dar presente pra todo mundo. Vai quebrar essa Cardoso Store. Nossa, gente! Ô, gente! Ô, gente! Eu uso muito o Guilherme porque ele gosta de falar, ô, gente! Olha aí! Nossa, linda demais, hein? Você vai malhar com ela. Linda demais da conta. Essa aí é lá da Cardoso Store. Nesse momento que entra o GC com a Cardoso Store, viu, Rafael? Pode pôr, tá autorizado. Cardoso Store. O Rafa agora tem uma boutique, como é que fala? Uma loja, não é? Por enquanto online, mas daqui uns dias de forma presencial, ele vende camisetas personalizadas, é isso? E top. Arruma uma branca pra mim. Não, chega novidade. Como é que é o Instagram? Cardoso? Como é que é? Store de S-T-O-R-E. Cardoso Store. Viu? É do Rafa. Tamo junto. Viu? Olha É o aí, nosso presente. gostei demais. Tá aí, tamo junto. E O aí, preto como é que você emagrece. chegou aqui nesse Jataízão? Como é que você pegou aquele hospital? Como é que tá? Olha, eu peguei. Aí assim, era um hospital muito mais tranquilo, né? Do que eu estava acostumado. Com algumas coisas assim interessantes, né? Por exemplo, a enfermagem onde eu estava, até pelo contexto social, é um grupo de enfermagem onde tinha que trabalhar muito humanização. E já tá aí E o povo é humanizado demais, meu irmão. Aqui falta desabração pra você. Peraí, vou te dar injeção. Segura. Mas são características assim. Primeiro, é próprio do jataiense esse carinho, que vai para a equipe de enfermagem que é jataiense. Depois, você está numa grande cidade, se vai mal algum paciente, ele nem sabe quem que é aquele paciente, nunca vai ver mais e tudo mais. Em Jataí, não. Se alguém fizer qualquer coisa para um desses pacientes, é parente de tal, amigo de não sei quem, é da própria família e vai ficar ruim, né? Então, isso eu achei muito bonito. O comprometimento da equipe médica, sabe? A simplicidade dos nossos médicos. Você poder levar para a sua vida. Por exemplo, eu como gestor no Rio, eu vivia toda aquela teoria de gestão de que líder não se faz amizade com a equipe, né? Que não dá certo. Meu irmão, amizade. você vai morrer um velho muito top. Você Aí- vai só me orando, né não? Aí, aqui não, eu tô cheio de amigos junto, eu Quantos consigo você tem, Frei conciliar.
39 anos. Só isso, velho? 39 anos. Nossa, nós só temos 11 E anos de diferença. fizeram uma mega festa. Deram um bolo de Bíblia para mim em fevereiro, quando fiz uma... Foi lindo Foi seu demais. aniversário em fevereiro? Quando que é seu aniversário? 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. E o pessoal me surpreendeu, eu tinha pedido Bíblia, me deram um bolo cheio de Bíblias e essas Bíblias foram revertidas para evangelização nos presídios. Foi muito bacana. Que massa. Pois é, e hoje, por exemplo, tem umas coisas aí que o pessoal ainda reclama, por exemplo, do atendimento do hospital. À noite parece que não funciona o centro cirúrgico. Como é que tá isso? O hospital ainda é um hospital com muitas limitações, mas que a gente está já trabalhando para superar. Nós não temos Eu lembrei disso que aquela ali foi parir, lá não fazia o padre de noite, ela teve que correr para o Rio Verde. A gente tem que se organizar, já está projetando isso, fazendo os cálculos. Tem bastante pontos ainda para avançar. Né? A gente está implementando algumas mudanças em recepção, que são as fragilidades, a questão do tempo, o período de centro cirúrgico para rodar 24 horas, inclusive final de semana aumentando, né? E em breve isso tudo vai ser. É um hospital filantrópico, é isso? O que significa dizer isso? Um hospital filantrópico significa dizer que é um hospital que ele é isento de vários impostos para prestar o serviço à comunidade, né? Por isso que a consulta é mais barata. Isso. E aí o que acontece? O hospital filantrópico, existem 4 tipos, isso é interessante a gente saber. Ele pode ter 4 tipos de atendimentos nele, que é o atendimento particular, convênio, gratuidade e SUS. As pessoas confundem o SUS com gratuidade, convênio com particular. O particular significa eu estou pagando com o meu dinheiro, ou da minha empresa, é meu, é PJ ou pessoa física. O da suplementar é pago pela operadora de saúde. Apvida, Bradesco, Ipasgo, São Francisco. Agora São Francisco virou Apvida, né? Apvida. O SUS, que entra um grande desafio, ele é pago com uma tabela SUS, que é uma tabela insuficiente. Ela chega a custar, cada procedimento hoje é de 30% a 40% no máximo. Raras exceções chegam a mais que 50%. Nossa Senhora! O resto. Então, o hospital filantrópico, quando você entra nele, faz um particular ou um convênio, você está ajudando a manter o SUS nele. Porque esse recurso que superávit aqui vai para ajudar o que é deficitário aqui. Então, por isso que os hospitais filantrópicos hoje dependem. Os hospitais filantrópicos hoje eles dependem do convênio do particular para completar a parte do SUS. E a gratuidade, hoje ali você atende SUS? Só SUS, oncologia ou não? Muito SUS, não só oncologia. Tem muitas cirurgias eletivas. Mas não é aquele porta aberto que chega lá no Hospital das Clínicas? Não, porque é a regra do SUS. O SUS ele tem uma regra onde que a gente é tudo cheio de regras. E é importante para não ter desvios. Então, o que acontece? O atendimento primário, ele é dado para o município. Então, é a unidade básica de saúde, os prontos-socorros, as emergências. A UPA é o atendimento primário. Esse atendimento primário, quando você precisa de um outro atendimento, que é o secundário, que vai para a parte mais especializada, exemplo, o que é o atendimento primário? Passei mal, fui para a UPA, chegou lá, é um problema cardiológico, aí vai para o secundário, que é um especialista. Aí esse especialista está com o estadual. É responsabilidade deles. Para ir para lá é por meio de uma regulação. E aí vem um desafio que poucas pessoas entendem. O Hospital Padre Tiago é um hospital secundário. Ele vai ser encaminhado por meio de uma regulação. Então precisa seguir. Hoje ele atende em torno de uma região com quase 700 mil pessoas, que são 28 municípios. E ele atende hoje, são realizados muitos exames, aí passa de quase 4 mil exames mês, são 200, para você ter ideia, as infusões de quimioterapia, na nossa meta, são só 120. A gente faz mais de 200. Se fosse qualquer outra instituição, diria, não, vamos parar na 120, que é a nossa meta. A gente não tem dinheiro. Mas a gente pega os recursos de doações, as emendas parlamentares... Tipo assim, então o dinheiro da doação está indo nesse lugar aí. Também. Para manter esses serviços, quer seja na UTI, quer seja no andar e tudo mais. O gratuito. Essa é uma palavra que, se você parar para pensar, ela não existe. Gratuidade. Alguém está pagando. Alguém paga. Nada é gratuito, porque, por exemplo, a partir do momento que um paciente entra no hospital, ele faz um exame, ele tem um insumo. Quem vai pagar esse insumo? Quem vai doar? Então, no fundo, quando o hospital faz uma gratuidade, ele está assumindo pagar
por aquele procedimento para alguém, porque o médico vai cobrar, o laboratório vai cobrar, o setor de imagem vai cobrar, o fornecedor do medicamento vai cobrar, Todo mundo vai cobrar, né? o oxigênio vai cobrar, então esse paciente ele tem um custo. E aí no Hospital Padre Tiago nós temos um serviço chamado Programa Serviço da Vida, que são empresários de Jataí que doam um recurso para esses pacientes, quer dizer, eles pagam. E ninguém então sabe nossa disso, né? gratuidade ela é mantida por empresários, como por exemplo a Jatobá Agronegócio, é a nossa maior parceira a serviço da vida. Ela faz a doação dela, fecha um negócio, alguma coisa, e mantém esse serviço. Então já foram muitos serviços que são realizados, às vezes exames que são feitos no programa Serviço da Vida, que o Hospital Padre Tiago faz. É claro que é um serviço que você não pode divulgar muito, porque senão você não dá conta da grande demanda, né? Mas é realizado e muito. Eu fico pensando assim na quantidade de pessoas já ajudadas por esse trabalho em Jataí, né? É muito bonito, né? Só pessoas... É lindo. O Hospital Padre Tiago é um hospital que eu amo. Ele tem um perfil muito humanizado, né? Tem que melhorar muito, como você falou. Só que assim, o ruim de você passar por locais muito ruins é que depois você admira muito esses locais que de repente não estão tão bons, né? Quando você fala da estrutura que se tem na cidade de Jataí, por mais que tenha que avançar, você tem muito melhor. É muito melhor do que, por exemplo, em locais que você não tem uma UTI, né? No Rio de Janeiro teve dia de ter, antes da pandemia, 40, 50 pessoas esperando uma UTI. Você tem um hospital aqui que não depende. Você não vê pessoas falando que está esperando UTI. Rapidamente entra. Então, às vezes tem uma demora. Porque o Estado precisa avançar em UTI neonatal, né? Isso, a parte pediátrica em geral, porque aí é uma carência de profissionais. Você tem esse problema lá? Nós não temos UTI neonatal. Não, estou falando de pediatria. De pediatria demais. Nós precisaríamos muito reestruturar nossa pediatria, nosso serviço de pediatria, mas para isso precisa de profissionais. Tem dia que aquele espaço ali das consultas fica pequeno, não fica, irmão? Hoje o nosso hospital não aguenta a demanda dele. Se você chegar lá hoje e falar assim, tem um médico, eu preciso de um consultório, não tem espaço mais. A nossa demanda, isso é o caráter de sucesso de um negócio. A demanda hoje, ela está acima da procura. Hoje nós temos a oferta, a oferta está abaixo da demanda. Nós temos muito mais demanda do que oferta dentro do Hospital Padre Tiago. Isso mostra um caráter de sucesso do negócio, ou seja, você tem perspectiva para ampliação dele, né? Como é que você olha assim para a sua história hoje? Você fala assim, nossa, eu cheguei até aqui, estou com 39 anos de idade. Qual que é o maior aprendizado que você tem dessa história sua? De verdade, se tirar Deus de mim, não sobra nada. Porque eu tenho clareza que tudo isso, por mais que eu tivesse idealizado, por mais que eu tivesse projetado, por mais ambicioso que aquele jovem de uma área rural, com todas as perspectivas, jamais teria imaginado vivenciar o que hoje eu vivencio. Então, assim, eu vejo isso tudo como uma grande construção e um milagre de Deus em tudo que eu fiz. E eu tenho muita clareza que até o momento eu fiz tudo e vivenciei tudo porque Deus me amou. Mas em um determinado momento da minha vida, aos meus 16 anos, quando Ele coloca no meu coração esse chamado, a partir dali é porque por meio de mim, Ele queria fazer muitas coisas a outras pessoas. E hoje eu tenho claro isso, sabe? Que o que hoje Deus faz na minha vida é porque eu preciso fazer para os outros. Não é mais para mim. A minha vocação é para o outro. Então, eu já recebi demais. Hoje só tenho a agradecer. Então, toda a minha vida tem que ser para o outro. Por isso, eu já passei por vários lemas, né, na vida. Eu gosto muito dessa palavra lema, meu lema de vida. E ultimamente, depois de tantas palavras bonitas, eu reduzi numa palavra simples, porém muito exigente: fazer o bem. E é o que eu procuro a todo momento, a toda situação, né? E isso para mim, eu acho que, né, repito o que eu falei assim, que você me perguntou, né? Se tirar Deus de mim, não sobra nada. Sobra aquele moleque imaturo, com um monte de deficiência ainda intelectual, né, diante dos estudos e tudo mais, da limitação de visão, da baixa espiritualidade, e tudo isso, Guilherme, tudo me deu, mas a igreja também me deu. E se tem uma coisa que me machuca muito é quando eu escuto falar da igreja, né? Porque falar da igreja é falar de mim, falar da igreja é falar da igreja? Falar da igreja é quando as pessoas colocam críticas infundadas de, por exemplo,
você pega e fala assim, a igreja ela é ambiciosa, a igreja não faz o bem, a igreja é maldosa. Não é verdade, né? Então hoje, toda a minha vida, tudo que eu recebi, tudo o que eu me transformei, foi dentro da igreja. Por que a igreja está perdendo tantos fiéis? Olha, eu vejo que ela precisa atualizar em muitos pontos. Você acha que se torasse o pau numa carismática pesada, o povo ficava? Ficava. O povo fica faltando isso, aquele fervor, aquele trem, não é não? Verdade, porque eu falo que eu preciso, eu vou no grupo de oração. Eu falo pela minha experiência, se não fosse aquela experiência que eu tive de efusão do Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, o jovem e o pau caiar foi? Porque a experiência nossa é muito intensa. Nós vivemos de experiência intensa, né? O álcool é intenso, a balada é intensa, a droga é intensa, tudo é intenso. A religião tem que ser intensa também. Nem frio nem morno, né? Tem que pegar fogo. Intenso. Então, quando você tem uma experiência de Deus no batismo e efusão do Espírito Santo, eu acredito muito. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que resgatar o original, a tradição. Você acha que tem que mudar o jeito da missa? Assim, está muito não, eu acho ritual, missa, ou tem que melhorar? Porque eu vou falar para você, tem celebrantes que a gente sente diferente, que não vê. Você acha que é isso, é na formação que tem que mudar? Eu acho que sim. Por exemplo, eu vejo assim que o fator missa, ela vai depender muito da forma com que se celebra, a paixão com que celebra aquele mistério. E aquilo ali é um a mesma coisa. Eu, jornalista aqui, apresentador, se eu não tiver, vou lá gravar lá na loja lá na IP Imóveis, eu vou falar de casa, de sonho das pessoas. Gente, vem aqui gravar a sua casa. Se eu não passar aquela emoção, não vai, né? Não, é tipo isso. Eu sou apaixonado pela celebração, sabe? Por muitas vezes, eu me descansei celebrando. Esgotado, a hora que eu chego, me descanso. Assim, eu amo o que eu faço, né? Amo. Às vezes, a gente acaba levando um elogio ou outro de uma situação, mas eu tenho plena convicção de que você foi só um instrumento usado, né? A única coisa é que eu amo. Eu amo o que eu faço. Isso faz e tem muita gente né? frustrada e não faz o que você fez me lembrar de um médico idoso, Dr. Portino, uma história bonita dele. Uma vez a gente começou a fazer uma parceria com um hospital que era superior ao nosso, de qualidade. E a gente começou a trazer pacientes dele, né? Porque ele tinha necessidade de limpar os leitos dele, desses pacientes, era essa jogada. E os pacientes mais complexos vinham para nós, que ia demandar mais tempo. O hospital tinha optado pelo leito cirúrgico, então tinha que ser rápido, se cronificava e ia para o nosso. Aí chegava no nosso, dava o maior trabalho porque era fidelizado ao outro hospital, enfim. Esse médico otorrino, um professor universitário, estava pronto para atender, só que quando você é internado no hospital, o sistema aparece o nome do chefe muitas vezes. Mas ele acaba mandando os da equipe dele, que é tanta qualidade quanto ele, porque ele também não vai queimar o nome dele. São pessoas tão qualificadas como ele. Mas essa pessoa queria o Dr. Portino. E queria o Dr. Portino, e a família foi chegando, e foi lotando o quarto, e foi enchendo o quarto. Aí já tinha quase umas 15 pessoas dentro daquele quarto, a gente não tinha como tirar, porque já era reunião, tenso. E a dona falava assim, eu quero o Dr. Portino. Eu, como diretor do hospital, fui lá, eu quero o Dr. Portino. Eu falei, olha, ele está estudando, ele está lecionando de manhã. Acabando, ele vem. Mas teve uma complicação de uma criança e era a especialidade dele. Só ele podia fazer aquela cirurgia de otorrino. E aí ele entrou no centro cirúrgico, era muito delicado, era uma criança com um problema muito sério, e a cirurgia se estendeu até 9 horas da noite. Foi enorme a cirurgia, muito delicada, muito preocupante, era próxima ali. Aí, quando ele chega no quarto, a mulher olha para ele e fala assim, doutor, o senhor está trabalhando demais. Ele olha para ela e fala assim, há décadas não trabalho. Aí ela olhou para mim achando que eu estava mentindo, né? Aí ele falou assim, mas me disseram que o senhor lecionou pela manhã? E o médico, sim, lecionei a manhã toda. E olhava para mim e dizia, né? Mas me disseram que o senhor estava na cirurgia, achando que ele ia falar, não, é mentira, né? Sim, estava na cirurgia até agora, saí do centro cirúrgico diretamente para vir ver o meu paciente. Ora, e o senhor está dizendo que não estava trabalhando? Ele fala, trabalha quem faz o que não gosta. Quem faz o que gosta, só se diverte. Faz tempo que eu só me divirto, porque eu só faço o que eu gosto. Que massa, Me diverti no centro cirúrgico, me diverti lecionando, está sendo uma diversão. Essa eu ia querer matar ele.
essa família se fidelizou a ele e eu saí do Rio e eles contavam que começou a indicar ele para todo mundo e virou fidelizada a ele como paciente. Mas isso é muito interessante a partir do que nós falamos, né? Quem faz o que gosta está sempre divertindo. Meu irmão, você escutou tiroteio lá no Rio de Janeiro? Como é que foi, hein? Ou não? Isso é uma questão... Eu morava entre 3 favelas. Ave Maria. Mas não na favela? Não. No meião? No meio. Era dentro do hospital, mas era o Borel, Casa Branca e Formiga. Eram 3. E aí tinha uma favela e as 2 extremas eram a mesma facção. E eu não sei que milagre que tinha que no meio uma pequena favela era oposição. Então era uma briga constante, ou entre eles, ou com a polícia, ou entre eles. A primeira vez do tiroteio, me abaixei, afastei, escondi, me abaixei, afastei, escondi. Um belo dia, estudando para a prova, porque eu tenho mais facilidade pela manhã, né, do raciocínio, acordei na madrugada, estou estudando para a prova, o tiroteio comendo firme, e eu estudando. De repente eu parei e falei, nossa, eu me acostumei com isso. E aí me surpreendi, porque é algo que o ser humano não poderia se acostumar. E aí eu percebi que o Rio de Janeiro, as pessoas que ali moram, se acostumam com aquilo. Nós, seres humanos, acostumamos com isso. E eu falei assim, caraca, acabei me acostumando com algo que deveria ser algo que a gente jamais se acostumasse, né? Mas era muito comum o Rio. O Rio é muito... Você vai aprendendo a trabalhar com ele, por exemplo. Você anda numa rua, você vê policiais, você fica tranquilo. Aquele policial sempre está ali no pé do morro. O dia que você passa que não tem policial nenhum, acelera, irmão, porque alguma coisa muito séria vai acontecer. Porque eles são comunicados antes. Então eles limpam porque a coisa está tensa, né? Então muitas situações assim, né? Durante o dia você pode passar umas ruas aquelas ruas que não são as principais, à noite, final de semana, passa só nas ruas principais, porque essas ruas menores é onde acontecem os assaltos, roubam os carros, fecham os caminhos. Então, você já vai sabendo aonde que passa. Você vai aprendendo um monte de outra. E o Amor que Cura em Jataí, tá bombando? O Amor que Cura em Jataí tá acontecendo. É aquela bicicleta que você doou? Já tá na mão da criança, preciso até depois mandar as fotos. Nós estivemos no Parque Nova Esperança. Nossa, lá precisa, foi muito bacana, foi muita brincadeira, distribuímos bastante coisa. O próximo vai ser no Francisco Antônio. Me chama, me lembra, que eu não lembro não. Vai lá que a gente vai até fazer uma chamada aí. Bora, Oi, gente, estamos aqui. Vamos chamar, mostrar esse trabalho. E as doações já tá aí também, a gente leva roupa, tudo. O pessoal tem contribuído demais. Você aprendeu a falar com o Frei Saulo, né? Leva roupa, tudo, aí quer falar mais uma coisa, igualzinho. Vambora? Bora! Meu irmão, qual que é o recado que o senhor quer deixar para as pessoas? Olha, o recado que eu deixo para você, o mais importante é acredite em si mesmo. Nós às vezes falamos que temos dificuldade de acreditar em Deus, e isso é verdade. Mas o primeiro em quem você tem que acreditar de fato é em você mesmo. Você pode muito mais do que você faz hoje. E você pode ir muito mais além do que onde você está. E como eu disse aqui já, esse limite que você está vendo, ele está na sua cabeça. Você pode superá-lo. Muito obrigado pela sua participação. Lembra que toda terça a gente está aqui, nesse mesmo estúdio, só com um cenário diferente, no Palavras que Abraçam. Gente, você que fez companhia para a gente nessa noite, muito obrigado. Até quarta-feira que vem com mais um Só Prosa Boa. Tchau, obrigado.